Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos a esse momento de estudo. Já tem um tempinho que a gente não se encontra e como é bom poder estar junto de novo, falando desse tema de hoje tão difícil, tão amplo e tão necessário. A gente vai falar um pouquinho na noite de hoje sobre depressão e sobre suicídio, com um pouco do olhar da doutrina espírita, mas também com um pouco do olhar da ciência, nesse mês aí de setembro, em que se fala tanto, do Setembro Amarelo, do mês de campanha de prevenção ao suicídio. Então, que estejamos todos conectados amorosamente para que esse estudo aconteça da maneira melhor possível e para que todos aqueles que vão recebê-lo, para que todos aqueles que vão ouvi-lo, que vão vê-lo, possam receber da espiritualidade o bálsamo para acolher em seus corações aquilo que vamos trazer na noite de hoje. Então vamos começar com uma leitura, Eu escolhi uma leitura falando sobre alegria, porque a alegria de viver é algo que toda pessoa que tem depressão, todo aquele que pensa em suicídio gostaria de ter. Então, de Meimei, através de Chico, alegria. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte desabrocham flores por sorrisos da natureza e o vento penteia a cabeleira do campo com a música de ninar. A água da fonte é o carinho liquefeito no coração da terra e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas assim que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilie sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho e a alvorada aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. E assim, Senhor Jesus, agradecidos somos por mais essa oportunidade de nos juntarmos em Teu nome. Que nesse instante possamos elevar os nossos pensamentos e os nossos corações a todos aqueles que passam pelas duras provas da depressão e do suicídio. Que Maria, essa mãe amorosa que acolhe os nossos irmãos, que no momento de desespero retiraram a própria vida, possa, através dos seus falangeados, trazer consolo e conforto a esses corações espalhados pelo mundo inteiro que perderam a alegria de viver. E que possamos todos estar compadecidos desse grande fardo, mas sobretudo estarmos atentos a cada coração que possamos acolher em momentos de crise. Ampara-nos, Senhor, sempre, com olhos atentos, com palavras amorosas e com abraços afetuosos, mesmo que distantes, para todos aqueles que se achegarem de nós, em oportunidades diversas, necessitando de auxílio e amparo, em virtude de uma dor que lacera a alma. Que a Tua luz, Pai, se faça em nossos corações e no coração de toda a humanidade, no coração de todos aqueles que sofrem, hoje, agora e sempre. Que possamos iniciar o nosso estudo
sob o amparo de Teresa de Jesus, sob o amparo de Jesus, o nosso Mestre querido, na tua santa e bendita paz, Pai, dizendo graças a Deus. Então a gente vai começar falando um pouquinho, né, de como surgiu. Antes eu queria falar um pouquinho, a Dalvinha me convidou para fazer esse estudo, né, porque nesse mês a gente comemora, né, a gente reflete, não sei se é uma comemoração, mas é um alerta, né, sobre o Setembro Amarelo. E a Dalvinha me convidou para fazer esse estudo falando sobre suicídio. E eu fiz o convite de que pudéssemos incluir também a depressão, né, nesse estudo. Então o tema ficou em torno, né, da depressão e do suicídio. Porque essa é uma doença muito desafiadora e que precisa muito ser descortinada para aqueles que não a conhecem. Porque tantas pessoas passam, né, pela depressão sem que ninguém nem perceba. E hoje a Organização Mundial da Saúde já considera a depressão como um dos principais fatores de risco para o suicídio. Então, por isso hoje vamos conversar sobre essas grandes dores da alma, né, que acometem a qualquer ser humano. Elas não escolhem espíritas ou não espíritas, brancos ou negros, pobres ou ricos, saudáveis ou doentes, pessoas que têm uma vida tranquila, daquelas que passam por dificuldades, né? Elas são, eu diria que igualitárias, né? Elas não têm privilégios, não escolhem, elas chegam, né? Às vezes sorrateiramente, e é preciso que a gente tenha um olhar atento e acolhedor para aqueles que passam por essas dores. Então a gente vai falar um pouquinho de como surgiu, né? O Setembro Amarelo surgiu lá em 1994, nos Estados Unidos, quando um jovem de 17 anos tirou a própria vida. E ele tinha um Mustang amarelo, e aí no dia, né, do seu velório, os pais e os amigos resolveram amarrar fitas amarelinhas, né, em balões de gás, com frases que incentivassem, né, de apoio a pessoas que estivessem passando pelo mesmo problema que ele, né? E aí, desde então, a ideia acabou inspirando, né, o movimento. E aqui no Brasil, em 2015, né, o Setembro Amarelo foi instituído como campanha pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, né? Para quem não conhece, o CVV é um órgão que atende através de ligações gratuitas, né? Qualquer pessoa que esteja em desespero, em situação de risco iminente de suicídio, com esses pensamentos. Então o CVV é um órgão muito importante para ajuda, né? Eu tenho até um panfletozinho dele aqui, se eu não me engano o telefone é 188, né? E todas as pessoas que passam por essa dor, né? Por esse pensamento, por essa ideação suicida, podem fazer contato com eles, que eles têm sempre uma palavra, uma orientação, são pessoas treinadas, né? Que foram capacitadas para estar ali, para tentar orientar, acolher e ajudar a essas pessoas, né, em desespero. Em 2015, também pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria, né, esse movimento do Setembro Amarelo foi instituído aqui no nosso país. É uma campanha muito importante porque ela tanto disponibiliza informação sobre opções de tratamento e também diminui o tabu, né? A depressão, ela ainda está envolta em muito tabu, né? Em muito preconceito, em muita vergonha de quem passa por essa doença, né? De expor a sua fragilidade, como que tem medo do julgamento dos outros, né? Então é preciso a gente quebrar esses tabus e trazer à tona esse assunto para minimizar
o preconceito e ajudar aqueles que estão necessitando, né? Eu fiz esse estudo baseado em alguns livros, né? Usei alguns sites da internet de confiança, o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Céu e o Inferno, mas eu procurei trazer, além do aspecto espírita, um pouco de entendimento profissional também sobre essa doença. Eu usei 2 livros, principalmente esse livro aqui, Viver é a Melhor Opção, do André Trigueiro, que fala sobre suicídio, né? O André Trigueiro é um grande ativista aí nesse movimento contra o suicídio. Eu estava até assistindo uma reportagem dele esses dias, ele falou, não sei se é desde 2002, desde 2000 e alguma coisa, 2005, 2009, não sei. Ele trabalha e milita aí nesse campo do suicídio. E esse livro aqui, que é de um neurologista, Dr. Leandro Teles, que se intitula Depressão Não é Fraqueza. É um livro também muito, muito interessante, né? E tem uma visão, assim, muito ampla sobre a depressão. E a gente tem tanta, né? Esse livro é de um neurologista e a gente às vezes tem tanta dificuldade em lidar com a depressão, né? As pessoas mesmo que passam por esse processo, que a maioria delas não procura nem um neurologista, nem um psiquiatra, né? O médico indicado para tratar a depressão é o psiquiatra. Mas as pessoas vão ao neurologista porque, né? Ah, não, psiquiatra é médico de doido, né? Não, psiquiatra eu não vou, não. Então, muitas vezes o neurologista trata a depressão porque nós temos, né, o preconceito de procurarmos o médico, né, que vai tratar com um olhar mais atento a essa doença, né. E aí, eu acho que nós, enquanto espíritas, né, a gente já tem todo o conhecimento do que o suicídio traz enquanto responsabilidade para cada um de nós, do livre-arbítrio, né, do que acontece depois no umbral, de quais os prejuízos que o suicídio pode acarretar para as nossas vidas futuras, né, dos problemas de obsessão, de mediunidade mal organizada, dos problemas diversos que nós podemos enfrentar que nos levam à depressão e ao suicídio. Então eu trouxe hoje uma visão um pouco mais aberta, mais ampla, e eu acho que é uma visão de compaixão para quem passa por esse momento, né? Hoje a gente é cobrado a todo tempo, né, pelas mídias, pelas redes sociais, que precisamos estar alegres, que precisamos estar saudáveis, bonitos, nos divertindo, né? E aí uma pontinha de tristeza que vai se instalando nos traz, além de tudo, a culpa por não estarmos alegres, por não estarmos bonitos, por não estarmos condizentes, né, com aquilo que a sociedade espera no mundo atual, né? Então é preciso que a gente tenha um olhar de muita compaixão para as pessoas que vivem esse processo. Para os meus amigos mais chegados, né? Eles sabem que, e hoje quem estiver assistindo essa palestra vai saber, que eu, em março desse ano, tive uma crise de ansiedade, sem nenhum motivo aparente. Acordei de madrugada com todos aqueles sintomas, né? De dor no peito, de sudorese, de náusea, de todos os sintomas da crise de ansiedade, mas eu tinha muitas pessoas têm isso e pensam que estão infartando, estão tendo alguma outra síncope. Eu tinha certeza que eu estava tendo uma crise de ansiedade. E aí eu já faço terapia, já tem bastante tempo, né? E aí esses sintomas foram se prolongando e se movimentaram para uma depressão. Eu acredito que uma depressão leve, né? Eu acredito não, tenho certeza que uma depressão leve, mas eu precisei e ainda preciso fazer uso de algumas medicações, né? Agora retirei já o ansiolítico, mas ainda em uso do antidepressivo. Então eu acho que eu tô trazendo isso aqui porque eu ouvi de muitas pessoas assim, não, você não, que isso, você é uma pessoa, né, tão calma, tão pacífica, tão
com tanto entendimento. Poxa, você tem tudo, você tem um marido maravilhoso, uma família, casa, filha, um trabalho, você é saudável, você tem tudo. E ainda assim, eu vivi e vivo, né, sob os cuidados que se tem que ter alguém que passa por esse momento. Então, eu tô trazendo compartilhando, né, essa minha história agora, para que todo mundo entenda que não é vergonhoso, que não tem escolha realmente, e que tantas vezes não tem motivo. Né? Eu penso assim, que às vezes quando eu tô com depressão porque eu perdi meu marido ou meu filho, eu tô com depressão porque eu perdi o emprego, eu tô passando por essa. Não. Eu desenvolvi a depressão por nenhum motivo aparente, por nenhuma causa aparente, porque eu tenho tudo isso que eu já falei: saúde, trabalho, família, amigos, religião, tudo. E aí a doença chegou. E aí a gente se pergunta, né, por quê? Eu confesso que eu fiz essa pergunta poucas vezes, mas foram momentos assim de profundo sofrimento. Agora já bem melhor, mas ainda aprendendo a conviver e a cuidar de mim, né? Sobretudo porque a gente que vive com essa doença, com esse momento, e eu acredito que é uma fase, né? Um despertar. Eu já falei que eu me sinto como uma borboleta que está lá no casulo, né? Como uma lagarta que está passando por aquele processo de transformação e que aí gera dor, gera desconforto, mas que a borboleta vai sair plena, livre, liberta de todo esse processo, né? É assim que eu espero que seja com todo mundo, né? Se alguém que estiver nos assistindo, né, nos ouvindo, nos vendo, que esteja passando por esse processo, eu espero que seja assim com todos. Que a gente alcance essa liberdade de ser e de estar, sem preconceitos, sem amarras, sem julgamentos. Essa liberdade de fazer o que gosta, de ser feliz, de se alegrar, como bem disse lá a mensagem de Chico, através de Meimei, né? Essa alegria de viver embora as adversidades. Porque adversidades a gente tem e vai ter sempre. Mas é essa alegria de viver e de partilhar a vida com quem se ama, que tantas vezes falta a quem passa pela depressão e quem encontra no suicídio, mesmo que equivocadamente, né, a finitude. Então, né, hoje a depressão já se configura, né, pela segunda Organização Mundial de Saúde entre as doenças mais incapacitantes que se tem notícia. Tem um estudo feito em 2019 que em 2020 ela seria a doença mental que mais iria afastar as pessoas das suas rotinas, inclusive as rotinas de trabalho, também segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, ela é uma doença altamente incapacitante mesmo, porque tantas pessoas não conseguem sequer tomar banho, se vestir, trabalhar. Tantas pessoas precisam entrar de licença nos seus trabalhos, né, em virtude da depressão. E o suicídio, infelizmente, ele continua sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo. Né? Num estudo publicado agora, recentemente, em junho de 2021, a OMS disse que anualmente mais pessoas morrem de suicídio do que de HIV, malária, câncer de mama ou até de guerras e homicídios. Então, a cada 45 segundos, uma pessoa tira a própria vida. É muito triste a gente ouvir isso, né? Porque a gente tem tanta possibilidade, né, de conhecimento, de entendimento, de leitura, de apoio, de diagnóstico, de tratamento, mas a gente ainda tem tanta vergonha, tanta discriminação, tanto medo, tanta falta de entendimento dessas doenças, que quando a gente percebe, né, as pessoas chegam às vias do suicídio.
né? Esses dias eu estava ouvindo uma palestra. Eu gosto muito de ouvir podcasts, né? Isso é uma das coisas que esse momento me trouxe, né? E aí, num desses podcasts tinha uma pessoa falando que antigamente a gente vivia em média 40 anos, né? Porque a gente morria de uma amidalite, morria de uma gripe, né? Hoje em dia as pessoas vivem em média 80 anos, mas vivem 80 anos menos do que se vivia quando se vivia com 40. Porque a gente trabalha tanto, porque a gente está tão envolto em tantas tarefas, porque a gente se cobra tanto, porque a gente se julga tanto, porque a gente está tão distante dos outros, que em qualidade de vida a gente vive menos. E a depressão e o suicídio estão muito ligados a isso, né? A essa correria, essa falta de tempo, essa angústia que a gente vive desenfreada, essa falta de olhar e de cuidado com o outro, né? Que às vezes a gente tem alguém passando por esse processo do nosso lado e a gente não se apercebe, né? Então é preciso que a gente, como eu disse no início, né, que a gente abra os olhos e o coração para todas as pessoas que vivem esse momento, porque é muito necessário uma rede de apoio muito grande para conseguir transpor essa ponte, né, que vai nos levar a sermos pessoas mais lúcidas, mais conscientes, mais inteiras. E aí tem nesse livro do André Trigueiro, ele entrevista um médico, né, que é um não sei se é um médico, ele é um suicidólogo, né, essa palavra é até diferente, chamado Carlos Felipe de Oliveira, e o André Trigueiro entrevista ele faz uma pergunta: o que leva uma pessoa a cometer o suicídio? Principalmente a dor de viver. Ela não suporta a angústia de viver com essa dor. No fundo, as pessoas não querem se matar, elas querem parar de sofrer. E qual seria a principal causa de suicídio? A principal causa, causa importante, é sem dúvida a depressão. Então, quando eu ouvi essa frase do André Trigueiro há um tempo, né, que quem se mata, porque se a gente for pensar enquanto espíritas, a gente muitas vezes tem um olhar um pouco julgador, né? Olha, que absurdo, que egoísmo, né, que fraqueza, mal sabe que vai sofrer no umbral por muito tempo, né, o que vai passar depois, deixou a família toda aqui, tirou a própria vida. Eu confesso que eu tantas vezes pensei assim, e desde que eu ouvi essa frase do André Trigueiro já há muito tempo, já até um tempo, que quem se mata não quer morrer, quer parar de sofrer. E como não encontra nenhuma maneira de acabar com esse sofrimento, porque está tão imerso na dor e na angústia que tira a própria vida, ele acaba indo por essa via do suicídio. Mas ele não quer morrer, ele só quer deixar de sofrer, mas não encontra uma maneira de fazer isso, né? E aí a Organização Mundial da Saúde também fala uma coisa muito importante, né, que agora, em decorrência da Covid-19, tantas pessoas, né, que estão confinadas, que perderam seus empregos, né, que estão em isolamento, passam os problemas mentais, né, os problemas de saúde mental, como a depressão, aumentaram muito, né, nesse momento que a gente vive da pandemia, de isolamento social, de medo, de insegurança, de desemprego, de perda de entes queridos, né? Então é mais um movimento que se tem que fazer, né, em ajuda a essas pessoas, né? E aí eu li um texto de um psicólogo espírita que eu achei muito interessante. Ele é psicólogo, educador e militante dos direitos humanos e é um dos idealizadores do movimento de espíritas pelos direitos humanos, chamado Franklin Félix, que ele fala que no meio espírita, né, ainda há muita cobrança para uma vida de retidão e muito medo do umbral, né, e dos planos inferiores. E isso quase sempre é uma moeda de troca em diversos ensinamentos, né? Vamos fazer isso para não ir para o umbral. A gente fala brincando, mas se a gente for pensar, eu vou fazer isso aqui porque eu quero ir para o nosso lar. Eu vou fazer isso aqui porque eu não quero ir para o umbral. Né? Então a gente muitas vezes continua com essa moeda de troca, com essa barganha que a gente fala tanto, mas a gente continua realizando elas mesmo que sem pensar equivocadamente. Né? Então não tem que haver, né, essa
esse viés, né? A gente tem que ter um olhar muito cuidadoso e muito complacente, né? Muito acolhedor para as pessoas com depressão e para as pessoas que perderam entes queridos. Imagina se você está fazendo um estudo, né? Uma palestra, e você está com alguém ali ouvindo esse estudo e você fala sobre suicídio, sobre suicida, de maneira com que a gente aprende que pode acontecer. Qual é a dor que quem está ouvindo, que quem está vendo não vai sentir? Ao pensar que o seu ente querido que tirou a sua própria vida é taxado disso ou daquilo, vai para esse ou para aquele lugar. Então, a doutrina espírita, a gente não pode esquecer nunca que ela é o consolador prometido. Que tantas vezes a gente se esquece. Quando a gente diz assim para alguém, não, você tem que ter fé, você tem que ter força para sair disso. Uma vez eu ouvi uma paciente e ela me disse assim, Tati, eu ouço tanto as pessoas falarem que eu tenho que ter fé. Será que é por isso que eu não melhoro da minha doença? Do câncer, né? Ela tem um câncer. Será que eu não tenho fé suficiente? Então, quantas vezes a gente usa a nossa fala sem perceber de maneira muito equivocada? E ao invés de aliviar, a gente vai prejudicar aquele irmão que está nos ouvindo. Então, a gente precisa pensar muito sobre o que vai falar antes de lançar a nossa palavra. Porque ao invés de ajudar, a gente pode estar trazendo mais cobrança, mais angústia, mais anseio, mais temor para aqueles que estão passando pelo processo de depressão e para aqueles que tiveram algum ente querido que chegou às vias do suicídio. E aí tem um médico, Dr. Wilson Lopes, que diz que a depressão, né, é uma alteração de estado do humor, uma tristeza intensa, um abatimento profundo com desinteresse pelas coisas comuns. Tudo perde a graça, o mundo fica cinza, torna-se difícil e pesada a ideia de viver. E eu dizia exatamente isso para minha terapeuta, que o mundo estava cinza, é como se os dias fossem nublados. E aí uma vez eu ouvi de uma pessoa amiga, né, dizendo assim, que até os dias nublados são bonitos, têm seu valor. Então, foram muitos aprendizados que eu fui ganhando ao longo desse processo, né? Foram muitas oportunidades de aprendizado. E é imprescindível esse olhar atento para que a gente ofereça ao outro uma oportunidade de reflexão, para que a nossa fala não seja de julgamento e que o outro não se intimide e não se isole e não se sinta ainda mais culpado, né? Ele diz, esse médico ele diz que é como se a nossa emoção estivesse estagnada, né? E uma vez estagnada, ela fica prolongada. Esse sentimento de culpa que vai nos envolvendo por estar assim, né? Principalmente quando a gente não tem um motivo aparente, né? Porque a gente sabe que motivo tem, sempre vai haver um motivo. Ele pode não ser a perda de um ente querido, uma doença física, a perda de um amor, mas existe um motivo. Muitas vezes o aprendizado, a mudança de um roteiro de vida, né? Você enxergar a vida com outros olhos. O motivo existe, mas a gente às vezes não consegue enxergá-lo, né? André Luiz cita numa das suas obras, né, que os estados da mente são projetados sobre o corpo através dos bióforos, que são unidades de força psicossomáticas que se localizam lá nas mitocôndrias das células. E que a mente vai transmitir, através, né, desses bióforos, estados felizes ou infelizes para as células do nosso organismo. E ela funciona tanto como um sol irradiando calor e luz, equilibrando as células, e nos momentos de tempestade como se fossem raios e faíscas destruidoras e que desequilibram o ser. Uma vez no meu estágio, né, eu tive uma professora que falou que estava num posto de saúde uma certa vez, e aí estavam aplicando uma vacina, deve ser na época uma vacina de gripe, e tinha preferência para pessoas imunossuprimidas, né, pessoas que tinham imunidade baixa. E aí chegou uma pessoa, e aí eles perguntaram, né, o que ela fazia, né, se ela fazia algum tratamento, né, por que ela tinha imunidade baixa. E ela disse que tinha depressão há 6 anos, e se aquilo não era considerado, né,
como uma... Acho que me fugiu agora a palavra, mas se ela não teria o direito, né, de tomar a vacina pelo fato de ter depressão há 6 anos e com certeza ter o seu sistema imune debilitado. E aí Emmanuel fala aqui que a depressão interfere na mitose, que é a divisão celular, contribuindo para o aparecimento de câncer, outras doenças imunológicas, facilitando assim com que a gente tenha infecções, né, com que a gente desenvolva doenças. Mais uma vez, é importante que a gente olhe para isso com um olhar muito cuidadoso, né? Nem todo mundo que desenvolve o câncer porque teve uma depressão lá atrás, né? Isso está correlacionado. A gente sabe que o câncer tem diversos fatores, intrínsecos, extrínsecos, pretéritos, mas eu acho que, mais uma vez, né? E eu vou repetir isso quantas vezes forem necessárias, o nosso olhar, a nossa fala tem que ser cuidadosa, para que a gente não crie estereótipos, para que a gente não diga a todo aquele que passa pela depressão que é assim ou assado, para que a gente não diga que todo aquele que tirou a própria vida vai arder no umbral, vai passar por muitas dificuldades, vai nascer porque deu um tiro na cabeça, vai nascer na outra vida com alguma perturbação mental, com alguma disfunção psíquica. E aí imagina que tem uma mãe sentadinha lá, ouvindo a nossa palestra, que tem um filho com uma doença mental grave. E aí essa mãe vai concluir que esse filho se suicidou numa vida pretérita. Então, a nossa palavra não pode ser de destruição. Ela tem que ser de construção. Ela tem que ser de consolação para aqueles que passam por essa prova, que é uma prova muito grande. Que só quem passa. Eu aprendi uma coisa muito dolorosa com a depressão, que só quem passa por esse processo pode dizer para o outro, sabe dizer para o outro o que é. Porque quem nunca viveu e quer dar um tapinha nas costas e dizer assim, não, eu vou te dar um livro, você vai ler esse livro e ele vai te esclarecer e ele vai te ajudar. Não, meu irmão, sai dessa. Ó, vamos começar a participar aqui dos estudos. Não, isso aí é obsessão. Não, vem, você vai melhorar, você vai sair dessa, você precisa, tem que ser forte. Todo cuidado com as nossas palavras é pouco. O ouvir tantas vezes nessa hora tem que ser mais importante do que o falar. O acolher tem que ser muito mais presente do que o dar 1001 receitas para que a pessoa se cure da depressão. E aí a gente pensa, né, que tantas vezes, né, as pessoas não têm essa noção, né, mas que esse médico que escreveu esse livro Depressão Não é Fraqueza, ele diz que a depressão mata e mata de verdade. Mata de morte morrida, quando abre as portas do organismo para doenças oportunistas, e mata de morte matada, quando alguém sente que a existência é insustentável. E tantas vezes a pessoa com depressão, mesmo que ela busque mudar o foco, trocar de ambiente, fazer algo diferente, a tristeza persegue. E ele diz que é grudenta e impregnada. Tantas vezes acontece isso, né? Você muda de lugar, você sai de casa, você vai à praia, você vai caminhar, mas a depressão tá lá como uma sombra, andando atrás de você. É uma sombra mesmo andando atrás de você, porque ela não é sua, ela não te pertence. Nós não viemos a esse mundo para sermos infelizes. Nós sabemos que aqui ainda não vamos ter a alegria perfeita porque a gente nem conhece a alegria perfeita. Mas nenhum filho de Deus, nenhuma criatura humana veio a esse mundo para ser infeliz, para cometer equívocos. Nós viemos todos aqui para vivermos momentos de alegria, para termos a alegria de viver mesmo diante das dificuldades e para aprendermos. Então a gente não tem que enaltecer a dor ou o sofrimento. A gente tem que enaltecer as pequenas alegrias de viver, como bem disse, né, a mensagem do Chico, numa planta que nasce, num barulho de um rio,
que tudo isso, esse contato com a natureza, né, ele é imprescindível para quem está passando por esse processo. São diversos veículos, diversas maneiras de buscar ajuda, de encontrar ajuda, né? Lembrando que o mais importante para quem se encontra, né, com a depressão é o tratamento psicológico aliado ao tratamento psiquiátrico. Uma depressão grave não se cura sem remédio. Não há milagres. A medicina do corpo, ela tem que se integrar com a medicina da alma. O próprio Kardec dizia que se a ciência dissesse qualquer coisa que a doutrina espírita tivesse em desacordo, que a gente fosse com a ciência. Não é à toa que estamos até hoje com as casas espíritas fechadas, né? Porque temos convicção, embora tantas vezes a gente precise da ajuda física, do contato físico para se curar, como no caso da depressão, sabemos o quão é responsável abrirmos as casas espíritas, com tantos idosos que temos, com o risco desses idosos contraírem a Covid-19. Olha aí a ciência falando primeiro. Então é preciso que se trate a depressão com psicoterapia, com medicamentos, sejam eles alopáticos, sejam eles homeopáticos, mas a princípio tantas vezes o medicamento alopático, né, que é o medicamento prescrito lá pelo psiquiatra, é ele que vai ajudar. Não, não vai resolver o problema, mas ele vai anestesiar um pouco aquela dor para que você consiga sair um pouco do atoleiro e botar a cabecinha do lado de fora e tentar caminhar para frente sempre. Tem uma campanha, né, da FEB, tem um texto que eu li, e aí eu me lembrei de uma campanha da FEB que fala que o suicídio, para cada suicídio consumado, existem em média 15 pessoas que tiveram a mesma ideia e que não a concretizaram. E que quando alguém consegue se suicidar, cerca de 7 vidas ficam aqui, que se culpam, que se frustram e sofrem. Esses são os sobreviventes do suicídio. Cada pessoa que tira a vida deixa aqui família, amigos, pessoas que pensam assim, como foi que eu não percebi? Existe uma campanha da FEB que eu vi esses dias, dizendo que conta a história, os 13 motivos para você não se suicidar, um negócio assim. Conta a história de uma filha, né, que tirou a vida e a mãe escreveu lá uma carta com 13 motivos pelos quais ela não deveria ter tirado a vida. E aí é mais ou menos isso, né? Porque as pessoas que ficam pensando como foi que eu não percebi. O meu genro, o marido da minha filha, ele é professor e ele tem alguns casos de suicídio assim de alunos, né? E num deles, um jovem escreveu um diário na escola onde a gente assina, né, a presença, que iria tirar a própria vida. E aí quando foram em busca desse jovem, infelizmente ele já tinha concretizado o ato, né? Então, às vezes a pessoa parece tão bem, parece tão normal, tão alegre, porque ela tem vergonha de dizer o que sente, ou porque ela acha que as pessoas não vão levar em consideração o que ela sente, ou porque a depressão ainda é um tabu, né? Poxa, tô na farmácia lá, vou comprar um remédio para depressão enquanto o outro está comprando um remédio para gripe, né? Então, são muitos tabus em torno dessa doença. E a gente precisa quebrar esses tabus para que haja menos ignorância e mais informação, para que as pessoas compreendam que é uma doença e como uma doença ela precisa ser tratada, ela precisa ser vista, precisa ser cuidada do âmbito físico, do âmbito emocional e do âmbito espiritual. O passe, a oração, o cuidado, o tratamento, o cuidado com o físico, a meditação, cuidado com as plantas, a caminhada ao ar livre, o exercício, tudo isso é tratamento. O amor, o afeto. Como eu descobri que eu era amada nesse processo? Quantos amigos, quantas pessoas comigo ali, ó, a cada dia, cada um demonstrando o seu amor de uma maneira. Mas a cada dia eu tinha certeza de que eu era muito amada.
E isso me fez ter a certeza de que eu não podia desistir. Eu não podia desistir de lutar. Porque é uma luta, é uma guerra invisível, mas é uma guerra. E aí tantas pessoas não conseguem, né, vencer essa guerra, essa batalha, porque tantas vezes estão sós, sem estarem sós, no meio da família, do ambiente social, do ambiente religioso, sem que outros se apercebam, né, de que elas estão passando por isso. Aí a gente, né, tem aqui umas orientações da Organização Pan-Americana de Saúde, que diz assim, né, se você está se sentindo para baixo, deprimido, converse com alguém, procure ajuda, né, permaneça conectado com seus familiares, com seus amigos, faça exercícios regularmente, mantenha hábitos alimentares saudáveis, de sono, evite ou restrinja, né, a ingestão de drogas, né, ilícitas ou lícitas, ingesta abusiva de álcool, tudo isso pode piorar, né, a depressão. Continue fazendo coisas que você sempre gostou, mesmo quando você não está com vontade, porque é muito característico isso da depressão. A pessoa sempre teve vontade sempre gostou de ler, e aí perde interesse por aquilo. Porque a alma está tão doente, o corpo está tão doente, né? A serotonina, que é um neurotransmissor principal aí, né, nos casos de depressão, está tão baixa que você não se identifica mais com aquilo que para você era um prazer. Eu tinha dificuldades de fazer prece. Quem me conhece sabe que fazer prece para mim é uma coisa muito simples, muito comum. Eu perdi a conexão. Porque Deus não estava lá? Não. Ele estava no mesmo lugar. Porque Ele é essa energia que move cada um de nós. Ele é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, como bem diz lá, questão número 1 do Livro dos Espíritos. Essa energia estava no mesmo lugar, acessível a mim do mesmo jeito, mas eu que não conseguia me conectar a ela. Então fazer uma prece para mim era muito difícil. Tem pouco tempo que eu consegui me reconectar. É como se eu estivesse reaprendendo a andar. Fazer esse estudo hoje foi muito difícil, porque como se eu tivesse perdido o caminho para aquilo que eu fazia com tanta facilidade. Talvez ele nem fique como eu gostaria, mas eu acho que o mais importante de hoje não é que ele fique da melhor maneira possível, é que ele abra um alerta para que a gente perceba que o suicídio causado pela depressão, pela dor, pela doença, pelo desamparo, pelo abandono, e que a depressão podem sim e devem estar na boca de cada um de nós, nos olhares de cada um de nós, para que a gente se atente, para que a gente ajude a todas aquelas pessoas a quem a gente puder, falando o menos possível, mas se mostrando presente. Falando o menos possível, eu digo, para que a gente tenha menos oportunidade de errar. E eu digo com os ouvidos de quem ouviu muita coisa que feriu, mas que também ouviu muita coisa que ajudou. Então, se a gente fala menos, a gente tem menos oportunidade de errar. Diga só assim, meu amigo, tô aqui. Quer falar? Eu vou te ouvir. Meu marido, ele fala, né? O Gustavo fala que ele não gosta muito de WhatsApp, que afasta, que não sei o quê. Mas eu acho que o WhatsApp foi uma ferramenta muito importante para cada um de nós. Imagina nesse momento da pandemia, né? Quantas pessoas a gente não vê há tanto tempo e que a gente pode se conectar ali. Eu tenho uma amiga que, desde que eu passei por esse processo, né? Todos os dias ela faz culto do evangelho lá, toda segunda-feira. Toda segunda-feira ela me manda foto lá ela é católica, mas ela faz culto no lar. Ela me manda a foto da Nossa Senhora de Fátima dela com a velhinha, dizendo que eu estive na oração dela. Olha só, isso é carinho, isso é afeto, isso é preocupação, isso é entrega,
Isso é cuidado. Isso a gente pode oferecer a qualquer um, né? E as ferramentas que estão aí hoje que nos destroem tantas vezes, né? Como os celulares que nos afastam, que nos conectam a mundos que não são os mundos reais, que nos veem as pessoas lá nas redes sociais todas bonitas enquanto a gente está com depressão em casa, pensando, meu Deus, por que eles são tão felizes e tão lindos e eu estou aqui sofrendo? Porque isso passa na cabeça de quem está com depressão. Então que a gente use essa ferramenta tão maravilhosa, porque é criada pelo homem através da inspiração divina para o bem, para dizer para um amigo, ó, tô aqui. Se você precisar, eu tô aqui. Impresso por você. Para mandar uma palavra de carinho, né, um momento que seja, para ajudar essa pessoa a transpor essa dificuldade sabendo que não está sozinha. Né? Porque tantas vezes as pessoas com depressão, elas se isolam, né? Elas têm fobia social, elas não querem estar presentes com outras pessoas. Então esse veículo, né, o celular, o WhatsApp, ele pode ser usado para o bem, com todo esse cuidado, com todo esse carinho, né? Com todo esse olhar de afeto para quem passa por esse processo. E aí tem um texto que diz, né, que a terapia contra a depressão se baseia no amar e no servir, se envolvendo em trabalhos úteis e no serviço do bem, seja ele no trabalho profissional, no trabalho de lazer, de servir ao próximo, qualquer coisa que ocupe a sua mente para o bem, né? Eu aprendi a mexer com planta, eu aprendi a pintar frasezinhas em pedaços de madeira, e a conexão com a natureza me fez muito bem. E eu acredito, né, que aqueles que têm a oportunidade de fazer isso é a conexão com a nossa mãe, né? A terra é a nossa mãe. Os elementos da terra são elementos que constituem o nosso corpo físico. A gente é parte dessa energia da vida, desse fluido vital que está aí espalhado pelo universo todo. Então essa conexão com a natureza faz muito bem. Né? A prece, para quando a gente conseguir, né, como eu falei, ou o silêncio. A gente não precisa fazer uma prece. Basta a gente pensar em Deus. Basta a gente se conectar com o alto. Perdão. Basta a gente se... Ai, me perdoe. Basta a gente se conectar com o alto. Que Deus está lá. A gente não precisa dizer uma palavra. Basta dizer, tô aqui. Me ajuda. Que com certeza toda a espiritualidade amiga que... Eita caramba. Com certeza toda a espiritualidade amiga que nos ajuda e que nos socorre vai estar ali junto de nós, né? Com essa... buscando nos socorrer. Eu me lembro do Rossandro Klingen, né? Aquele psicólogo espírita, e ele diz que ele já passou por um momento de depressão muito importante na vida dele, que ele ficava assim na varanda do apartamento querendo se jogar, né? Pensando em como é que ele ia se suicidar, como é que ele ia tirar a vida, porque quando ele saiu de casa, a mãe dele disse que não era para ele sair, e ele quis sair de casa e quebrou toda a cara possível e imaginável, e aí ele tinha o orgulho e a vaidade, né, de não querer voltar para casa. E aí quando ele se encontrou na doutrina espírita, quando ele começou a ser tratado espiritualmente, eles disseram para ele, né, os mentores dele, você não tem noção de quanto trabalho você deu pra gente. Quando você estava ali querendo tirar a sua vida e a gente estava do seu lado, te implorando para que você não fizesse. Então, eles estão sempre aqui junto de nós. Basta que a gente feche um segundo os nossos olhos e entregue um segundo a nossa alma. Eu sei que no momento de dor, às vezes, isso é muito difícil. Mas eles estão aqui sempre. Querendo ou não, eles estão aqui. Né, eles falam também, né, que lidar com animais, que brincar com crianças, né, tudo isso traz a energia, né? O animal é a energia
mais pura que tem, né? De total entrega, de troca, de amor, de afeto. Né? A criança é essa simplicidade, essa bondade que não quer nada em troca, né? Que ama por amar. Independente de quem quer que a gente seja, né? Eles amam indiscriminadamente, né? E a oração, né? É um recurso indispensável no processo de recuperação. Através dela, estabelecemos a sintonia com a espiritualidade maior, facilitando o caminho para que nos inspirem e revigorem as nossas energias. Então, mesmo quando a gente acha que perdeu essa conexão, essa capacidade de estar em sintonia, que a gente encontre em nós, lá no mais profundo do nosso ser, a coragem para continuar e nos conectarmos novamente. É preciso muita coragem, é preciso muito ânimo, é preciso muita energia para seguir na luta, né? E aqueles que passam ainda mesmo depois de tantos anos por esse processo, não pensem que não têm coragem, que não têm energia ou que não estão lutando da maneira certa. Às vezes, de uma hora para outra vai aparecer aquilo que vai retirar essa dor tremenda, né? Essa mochila pesada das costas. Mas é preciso que a gente persista, né? Eu sempre dizia para as pessoas que entravam, meus amigos, né? Eu falava, ó, eu sigo, eu não desisto. Tinha dias que só Jesus na causa. Mas eu me levantava, eu ia trabalhar, eu voltava. Minha vontade era de ficar na cama, mas eu seguia. Então, seguir é um passo muito importante. Persistir, acreditar, esperançar. Não é esperar, simplesmente é esperançar. É ter esperança e agir. Ai, hoje eu não acordei com vontade nenhuma. Vai mexer com uma plantinha que seja. Senta um pouquinho no sol. Lê meia página de um livro. Eleva o seu pensamento 10 segundos ao alto. Fala com um amigo. Mas tenta. Tenta, porque você vai conseguir. Né? Eu acho que isso é a coisa mais importante. Né? A gente não nasce para sofrer. Deus é amor, alegria, felicidade. Nós não nascemos para sofrer. Nós nascemos para ter a alegria de viver. Né? E quando a tristeza nos abate, quando a tristeza nos coloca naquele momento de tristeza, de introspecção tão grande, que a gente consiga pelo menos olhar a luz do sol e agradecer mais aquele dia, mesmo que a gente não encontre nele ainda muitos motivos para agradecer, mas que a gente não perca a esperança e a fé. Né? Tem uma música chamada Samba da Bênção, que é uma música de Vinícius de Moraes, né? Um samba que diz assim: que é melhor ser alegre que ser triste, a alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz do coração. E aí ela lá na frente ela continua: a tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. É assim que a gente vive, porque a tristeza tem sempre uma esperança de um dia não ser mais triste, não. Porque ninguém nasceu mais uma vez para ser triste. Nós somos feitos por um Criador que é pura alegria e puro amor. Então, nós fomos criados para isso, para amar, para termos a alegria de viver, mesmo nos dias de dificuldade, mesmo nos dias cinzas, que eles sejam passageiros. Então, que a gente não tenha vergonha, não tenha medo, que a gente não sinta desamparo, que a gente tenha coragem, que a gente busque ajuda, que a gente se entregue ao tratamento, que a gente se cuide, que a gente se ame, que a gente se olhe, que a gente reze, que a gente pinte, que a gente leia, que a gente cuide das plantas, que a gente se conecte,
Que a gente olhe para o céu e agradeça a Deus a cada dia, a oportunidade bendita que é viver, mesmo nos dias mais difíceis. E que a gente pense sempre que esse Setembro Amarelo e todos os dias da nossa vida, que a gente tenha sempre um alerta na nossa mente, né? Que não basta salvar vidas da morte, é preciso salvar vidas de uma vida sem vida. Muito mais do que salvar alguém das vias do suicídio. É necessário salvar alguém que vive uma vida completamente sem vida. Então que fique essa mensagem em nossos corações. O suicídio, ele é só o final de todo um processo que não encontrou uma âncora, que não encontrou uma mão, que não encontrou uma luz. Então que a gente possa a cada dia ser mais luz, ser mais âncora, ser mais aconchego, junto de todos aqueles que passam pela depressão, por uma doença grave, pela perda de um ente querido, por qualquer dor que possa levar às vias do suicídio. Que a gente finalize com essa frase que me soou tão fundo na alma. Não basta salvar vidas da morte. É preciso salvar vidas de uma vida sem vida. Que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos envolva e que possamos divulgar, falar, conversar, distribuir todo o entendimento que colhemos e compartilhar toda a dor que tenhamos com aqueles que possam nos ajudar a ser curados. E assim, Mãe Santíssima, que é essa mãe amorosa que acolhe a todos os filhos em suas dores tão difíceis, que possamos reconhecer o teu amor, o teu cuidado, o teu afeto, a tua luz em cada um dos nossos irmãos. Porque Deus precisa de nós para cuidarmos uns dos outros. Porque somos mãos de Deus aqui nesse plano. Porque somos luz no meio da escuridão do nosso irmão. Que o teu manto de luz, Mãe, nos envolva a todos. Que aonde quer que haja a dor de uma depressão, um pensamento suicida, haja um pouquinho da tua luz, a clarear a mente e o coração, na certeza de que isso também passará, de que toda dor passa e de que depois de um dia de muita nuvem, haverá sempre um dia lindo de sol. Que a tua paz, Mãe, nos envolva abundantemente e que possamos distribuí-la a todos aqueles que têm dificuldades de alcançá-la. Paz e bem aos nossos corações. Graças a Deus, Senhor. Muita paz a todos.